pessoinhas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com essa pessoinha. Eu mesmo. É que chegou na sensação de déjà vu, mas tá bom, vamos Será, né? continua. Não entendi. E hoje a gente vai falar sobre uma experiência que a gente teve há pouco tempo atrás, que foi a visita do navio Logos Hope. E se você não assistiu ainda esse vídeo, vou colocar aqui nos cards. Corre lá e assiste, porque foi uma experiência muito legal. E a gente vai falar um pouco sobre o que tem por trás daquela biblioteca flutuante. E qual é a história que eles têm dentro dos funcionários, dos voluntários. E o que é que eles querem fazer com aquilo ali, né? Então, a princípio, é muito bacana o navio. Você olha assim e fala, nossa, uma biblioteca flutuante, um navio que tá cheio de livro. Que massa! Mas aí quando você conhece a história, você pensa assim, cara, não é nada isso aqui. Isso aqui que eu achei que era legal, não é nada. É muito mais legal do que eu pensava. A gente teve a oportunidade de visitar o navio quando ele estava atacado em Vitória. E assim, eu acho que nós fomos surpreendidas, porque a gente pensava assim, não, nós vamos entrar lá, vamos ver os livros e é só isso mesmo. E como vocês viram, né, no vídeo, o navio é bem grande, tem muita coisa e a gente praticamente não viu nada, né? Porque Tem um tour que é feito, né, que eles falam que é tipo um tour VIP, tem os horários e você paga um pouco a mais pra ver o resto, que eles mostram basicamente o navio todo. Só que infelizmente no dia que a gente foi não tinha, e depois eu voltei também, não teve no dia que eu fui também. Então tipo assim, sorte, né? Só que não. Mas acho que a experiência valeu muito a pena, principalmente quando a gente descobriu esse porquê. Alguns meses atrás, já tem uns 6 meses isso, eu mandei mensagem pra Alice e falei, Alice, vai atracar em Vitória um navio, que é uma biblioteca, e a gente tem que ir nisso. eu nem sonhava que eu iria lá. Nem sonhava de verdade. Não tinha nenhuma possibilidade de eu estar lá. Então, assim, eu falei, nossa, Nai, que legal que você vai. Porque, né, não tinha possibilidade. E eu, tipo assim, não tinha também a possibilidade de ir, mas na minha cabeça eu tinha, que eu vou. Todo mundo perguntava, o que você vai fazer em outubro? Eu vou ver o navio. Eu falei assim, mas não tinha probabilidade nenhuma de ir, e acabou que a gente foi, e tipo assim, as 3 amigas, assim, foi muito bom. Muito mesmo. Mas eu já fui sabendo que o Logos era um navio diferente. Ele era um navio que era feito para evangelizar. Mas era tudo que eu sabia dele, né? E não sabia de mais nada. E quando a gente entrou lá e ficou sabendo da real história deles, cara, você fica encantado com a situação toda. Quando você entra no navio, eles te dão várias instruções. Então, eles te falam, você vai seguir em uma linha reta e assim, é fila até onde não poder mais. Você só pode seguir reto, você não pode ir e voltar nos lugares. E aí eles simplesmente falam assim, vai ter o café, que vai vender algumas coisinhas para vocês comprarem, comerem, e lá vocês têm a oportunidade de conversar com os voluntários. Quando ela falou assim, tem pessoas aqui de mais de 60 países, você vai poder conversar com os voluntários, na hora eu já fiquei, né, toda animada, vou conversar com uma pessoa, vou colocar meu inglês em prática, vou poder conversar com uma pessoa em inglês. Que ótimo, maravilhoso. E aí a gente seguiu, fomos, passamos pela biblioteca, realmente tem muito livro, tem muita coisa interessante. Mas vale destacar que a biblioteca, os livros, você não vai encontrar livro nenhum sobre coisas ruins. A maioria, 90% dos livros são livros evangélicos ou livros que trazem uma boa, digamos assim, uma missão para sua vida, né? Tem livros de vários autores, mas não tem, digamos assim, nada ruim. Eu não sei como que eu posso explicar isso. Sim. Mas é como se fosse realmente uma livraria selecionada para pessoas, tipo assim, situações boas, desde criança até o mais velho. E eles fazem a troca de livros também para adaptar com o país que eles estão entrando. No caso, a gente tinha livros lá em português e a maioria era em inglês. A maioria da biblioteca toda é em inglês. Mas eles tentam se adaptar de acordo com o país que eles vão entrando, para que as pessoas também possam ter o interesse de comprar os livros, né? Sim, e uma coisa que acho que nós esquecemos de falar, mas é a coisa mais interessante,
é que nós sabíamos que era um navio cristão, mas eles não trabalham com essa divulgação de um navio cristão. E não é por falar assim, não, a gente não quer divulgar porque a gente não quer falar que a gente é cristão. É justamente o contrário. Eles não fazem essa divulgação para que as pessoas não tenham resistência. Porque quem vai lá, vai com a intenção de visitar a biblioteca. Fala assim, nossa, que bacana a biblioteca, vou lá visitar. E quando você chega lá, é muito mais do que isso. Só que, se você falar assim, é um navio cristão, a gente sabe que, por mais que no nosso país seja um país livre e que a gente tenha essa liberdade de pregar o evangelho, muita gente ainda tem resistência. Então, eles não divulgam essa parte de somos cristãos. Mas lá dentro é perceptível isso, é perceptível. Você entra no navio, você já percebe que é um ambiente diferente. E tem muitas bíblias, como ela falou, não tem livro que prega uma mensagem ruim, não tem livro que vai te influenciar de uma maneira ruim. São só livros realmente que tragam uma boa mensagem. E a gente quer deixar bem claro para vocês que quando a gente fala de um navio cristão, a gente não está falando de uma religião. Na verdade, a gente entrou ali, a gente não sabe nem qual é a religião deles, dos voluntários, dos funcionários, não. A gente só sabe que são pessoas que querem pregar o amor e pregar da salvação de Jesus Cristo. Não tem uma religião definida para aquilo ali, para aquele navio. A gente só sabe do amor. E você sente esse amor desde o momento que você entra. Sim. Esse é meu pai atrapalhando o vídeo, como sempre. Vamos para a nossa programação normal. Sim. Depois de sermos interrompidas. Então. E aí, quando a gente entra no navio, né? Você passa por essas instruções e você vai seguindo. Chegou na parte do café, a parte que eu estava animada para conhecer. E aí, eu tive a oportunidade de conversar com um voluntário do Canadá. E eu sou apaixonada com o Canadá, eu falei isso com ele, que eu não sei explicar, mas eu sinto uma conexão muito forte com o país, eu sinto como se eu já conhecesse, apesar de nunca ter ido lá e não ter visto nada. É só um amor platônico, por enquanto, hein? Por enquanto é um amor platônico. E aí, esse voluntário, ele era um senhor de por volta de uns 60 anos ali. Nossa, Alice, ele não tinha isso tudo, não. Tinha, porque ele era aposentado, ai. Mas vai saber por que ele aposentou. Ah, Meu gente. pai aposentou com 45. Não, põe o takezinho do vídeo que... Gente, ele tem mais de 60 anos? Eu acho que ele tem uns 50, 60. Eu acho que ele tem mais de 60. Ok, continuando. Enfim, não é importante aqui. O senhor de idade desconhecida... ele super solícito, né? Ele tava lá para isso, para poder conversar com a gente. E aí ele foi me contando que ele era um arquiteto e que ele era voluntário no navio, que ele tinha passado por um tempo de preparação e que ele fazia parte de um grupo que se preparava durante 3 meses mais ou menos e ficava apenas uma semana no navio. Eles passavam uma semana e aí eles faziam obras missionárias, iam nos lugares evangelizar, distribuir cestas básicas, distribuir livros, fazer um projeto social mesmo. E a partir daí a gente começou a conhecer mais um pouco do que era o navio. E ele foi contando pra gente de como que surgiu essa coisa de sair assim. E eu perguntei pra ele, falei, tá, mas por que você quis fazer isso? Por que você quis vir pra esse navio? E ele falou que ele chegou numa idade da vida dele que ele tinha vontade de fazer mais. Ele tinha vontade de sair de onde ele estava e de pregar o evangelho. E assim, aquilo me tocou muito, porque às vezes a gente quer fazer isso e tipo, você não vê uma forma, né? E o navio, literalmente eles são voluntários. Eles não recebem nada para estar ali. Na verdade, eles têm que arcar com as despesas que eles têm com alimentação, com estadia, com tudo. Então, tipo assim, gente, tem que ser uma obra de amor mesmo. E tá preparado para aquilo ali, né? Porque ainda tem os cursos de preparação, que nem a Alice estava comentando que ele passou. Aí tem várias pessoas. Tem as pessoas que vão, fica uma semana só. Tem gente que vai, fica 3 meses. Mas tem gente que vai e fica o período todo, que é de 1 ano. Então, assim, é pesado, tem que ter uma preparação. Só que o mais interessante é que eles só aceitam pessoas que tenham esse mesmo carinho, essa mesma paixão pela obra.
Então só são aceitos voluntários que também são cristãos. E essa acho que foi a nossa maior surpresa, porque o navio, ele tem, a tripulação são 400 ou 300 pessoas? 400 pessoas. 400 pessoas. E assim, 400 cristãos que estão ali com o mesmo propósito. E isso foi assim, meu Deus, que sensacional essa ideia. Eles abandonaram assim, né? Saíram de sua casa, saíram de sua rotina para viver isso aqui, para viver essa missão. E assim, às vezes a gente tem uma visão de que missão é só na África, né? E todo mundo quando escuta falar, não, vamos fazer missões. África. E talvez não pense em... mas não, só fazer missão no navio é muito fácil, né? É muito legal. E eu já penso pelo contrário, porque imagina, você se distanciar da sua família por no mínimo 3 meses. Você tem uma preparação para estar ali e funciona como um trabalho. De acordo com ele, você tem que trabalhar 8 horas por dia. No tempo livre que você tem, eles têm os momentos de folga, no tempo livre tem uma preparação espiritual, eles fazem cultos, eles têm momento de devocional, eles têm momento de rodas de conversa. Então, é uma coisa de você abdicar muita coisa para estar ali. E assim, quando você olha o navio por fora, quando você vê, você não imagina isso. Você não tem essa visão automática, não. E vale lembrar que a parte de ação social deles é algo também que tá ali dentro. Todas as cidades, todos os portos que eles param, que eles estão ali, eles têm uma escala, e nessa escala tem seu serviço dentro do navio, seu serviço fora do navio. E o serviço fora do navio, ele seleciona uma comunidade daquela cidade, geralmente uma favela, uma comunidade bem mais carente, e eles vão ajudar casas que precisam ser construídas, vão ajudar a pintar casas, vão ajudar em creches, vão ajudar com cestas alimentares. Então, tipo assim, eles pensam só na comunidade, e em momento algum eles estão querendo algo em troca. É simplesmente amor, gente, a palavra é essa, amor. E lá dentro a gente vê tanta coisa. Tem uma parte do navio que é antes do café e depois da biblioteca, basicamente nesse meio. Ó, recebi uma visita aqui, gente. Um convidado especial. Dentro desse meio tem uma sala, eu falo que são quase 3 salas, que elas são todas pintadas com uma história. E é lindo, lindo de ver, lindo. E toda a história conta a história do filho pródigo, mas numa versão mais moderna. Sim. E, tipo assim, a gente viu cenas, eu vi, não sei se a Alice conseguiu perceber, mas de pessoas que estavam totalmente centradas na história, principalmente crianças. Em contrapartida, a gente também viu pessoas de, tipo assim, vamos puxar essa criança daqui, sai daí, porque isso aí é de Deus e a gente não quer que você escuta isso. Então, e logo depois disso aí tem uma área que tem instrumentos musicais, uma parte de uma plateia, que as pessoas estão ali para contar testemunho. Ah não, Digby, menos, né? Menos! É uma participação, você não é protagonista. Ok, vai. A gente tem que deixar, tipo assim, queríamos usar essa plataforma para estar divulgando sobre esse amor. E que a gente pode fazer essa missão em qualquer lugar. E o interessante é que para nós, né, foi algo desse ano. Era uma novidade que a gente descobriu esse ano. E ficamos sabendo de como funcionava basicamente esse mês passado. Mas no livro, a gente tá com o livro deles aqui, né? A gente tinha que comprar um livro. Claro. Que conta a história do navio. E no próprio navio você vê uma linha do tempo com várias fotos. E você vê que isso não é de hoje, não é de ontem. Na verdade há muitos anos. De eles estarem com o navio... Eles estar com o navio, assim, depois da guerra, de várias guerras. E eles irem para aquilo ali, para eles conseguirem ajudar aquele povo em uma situação difícil. Foi justamente depois da Guerra Fria que eles começaram com esse projeto de ajudar as pessoas. E assim, eu imagino que deve ter sido um investimento muito alto. E não falo de investimento só de tempo, eu falo de investimento financeiro, porque é um navio, cara. O navio não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil de se manter. E ver que as pessoas tiveram esse zelo de pensar nos outros e de continuar pensando. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o Brasil já tem tanta gente que pode estar pregando, o Brasil já tem tanta gente que já está ali fazendo esse trabalho. Mas, poxa, o navio, ele é originalmente da Holanda.
O navio que se desloca da Holanda pro Brasil para vir fazer uma coisa, para vir fazer uma missão que nós deveríamos estar fazendo e para nos ensinar uma lição assim de muito amor, de muita dedicação à obra de Deus. E a obra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira muito simples, de você dar um sorriso para uma pessoa, de você cumprimentar a pessoa. E assim, uma coisa que eu achei sensacional é que a gente estava na fila, uma fila quilométrica, tava calor, assim, tava bastante calor no dia, e muita gente no sol, debaixo do sol, e a gente ficou pelo menos umas 2 horas na fila, e eles estavam distribuindo água. Isso é uma coisa assim, simples, é um gesto simples, mas que demonstra todo o cuidado que eles estavam tendo com as pessoas. E uma outra coisa que isso ficou muito marcado para mim, que em um dado momento tava um pôr do sol maravilhoso, ainda tava muito quente, tava um pôr do sol muito lindo. Eles desceram, algumas pessoas da tripulação desceram e começaram a tocar violino e cantar para quem tava na fila. Assim, um momento de distração para quem tava naquela tensão ali de já estar muito tempo em pé, de estar cansado, e demonstrando mais uma vez o cuidado dele e as preocupações também que eles tinham com quem estava ali na frente. Vale lembrar que muitos desses voluntários, eles não falavam nem português. Então, tipo assim, eles se esforçavam para estar ali demonstrando esse carinho. Porque muitas vezes alguém tava te gritando igual na fila, tinha milhões de pessoas gritando, moço, água! E eles não entendiam, mas eles, tipo assim, eles buscavam, ele procurava para estar ali atendendo e ajudando as pessoas. Então, isso marcou muito. E só de lembrar, gente, quem tiver a oportunidade, se tiver em uma cidade próxima, em algum lugar, vá, porque vale muito a pena. Acho que é isso mesmo. Acho que é só isso. Então, assim, acho que a gente falou muito de amor, muito de carinho e muito de missão. E espero que você tenha gostado. Então, até a próxima. Tchau!